comecei a orar por ele, imediatamente senti aquele encargo de oração pela vida dele, comecei a orar e clamar pela vida dele. Eu não conseguia parar de orar e de chorar por ele, pedindo para Deus fazer um milagre. E até agora ainda continua isso acontecendo comigo. Às vezes eu estou por aqui, ou às vezes eu estou no carro e de repente vem aquela coisa para me orar pelo Vitor. Logo depois, eu faço parte do grupo aqui de WhatsApp. Não, na cidade não tem um grupo de pastores, mas tem um grupo de WhatsApp, tem pastores lá, né? E eu vi um pastor pedindo oração pelo netinho dele, o Áquila, 6 anos de idade, e Covid, entubado. No caso, os dois estão entubados. E quando veio aquela notícia, imediatamente mandei uma mensagem para esse pastor e começamos a orar por ele também. Já mandei mensagem também para os irmãos da igreja, começamos a clamar pela vida dele. Irmãos, eu não sei quanto tempo que eu fiquei orando, mas eu não conseguia parar de orar. E é interessante porque a palavra que não vinha, a pregação parece que não aparecia, ela apareceu de repente. E na hora que veio, irmãos, eu comecei a escrever, eu comecei orando, escrevendo, chorando e clamando. E Deus falou comigo nesse texto de escreve. Então eu vou ler com você o capítulo 2, versículos 5 ao 7, que diz assim: Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá. Então, isso daqui foi numa época onde Nabucodonosor tomou o povo de Israel, né, o povo judeu. Ele foi lá, ele tomou, destruiu e trouxe gente, trouxe pessoas de lá. E essa é uma das pessoas que veio de lá. Rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Adassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Tá bom? A tomara por filha. Agora vamos lá no capítulo 4, versículo 13. Aí a gente vai, acho que até o 16. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Morri. Senhor Jesus, o Senhor possa ministrar agora nossas orações e nos trazer revelação e sabedoria da Tua Palavra, Pai. Que a Tua Palavra, que é tão viva e eficaz,
e que penetra até a divisão da alma, do espírito, que pode discernir, Senhor Deus amado, os nossos pensamentos, pode discernir, Senhor Deus amado, as nossas motivações. Senhor, que o Senhor nos conduza nessa manhã pela Tua palavra, que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, pelo Teu caminho. Nós não queremos atalhos, nós não queremos, Senhor Deus, andar por caminhos que não sejam os Teus caminhos. Nós queremos andar segundo a Tua vontade. O Senhor conhece cada coração aqui, cada vida que se encontra nessa manhã. Por isso eu declaro, no nome de Jesus, que haja liberação agora, que os Teus anjos possam trabalhar, Senhor Deus amado, a nosso favor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para estar quebrantando, Senhor Deus amado, os nossos corações e as nossas vidas, em nome de Jesus. Bom, o livro de Esther é um livro que é lido todo ano pelos judeus, quando chega na festa do Purim, né? A festa do Purim acabou se tornando, e você vê nesse livro ele falando que essa festa deveria ser comemorada sempre, e deveria ser comemorada porque Deus havia dado um grande livramento. É interessante que no livro de Esther a gente não vai encontrar nenhuma vez o nome de Deus, nenhuma vez você encontra o nome de Deus. Deus aqui ele está trabalhando de uma forma oculta, de uma forma onde as pessoas às vezes não estão querendo ser declarado, inclusive até o autor do livro de Esther é desconhecido. Ninguém sabe quem escreveu o livro de Esther. E a história ela começa com um rei querendo mostrar sua grandeza, e ele chama lá, ele tem vários, eles têm 127, lugares aonde ele reina. Parece que é desde a Pérsia até a Índia. Ele tinha tomado aqueles lugares, ele está ali fazendo e mostrando o seu poder, mostrando aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha conquistado. Ele chama então vários, na verdade todos os seus, aquelas pessoas que estão tomando conta dessas pequenas cidades, dessas prefeituras, vamos dizer assim, e eles vêm para onde Nabucodonosor está, e ele começa a mostrar toda a sua grandeza. Irmãos, ele faz 180 dias de festa. 180 dias de festa. Para ele ficar mostrando para todos a sua grandeza. E nesse tempo, ele chega num ponto, ele fala, agora eu vou fazer uma festa. Ele chama agora, ele vai fazer uma festa para as pessoas da cidade. A Bíblia fala que os grandes e os pequenos. Ele então começa a fazer ali também uma festa para eles. Essa festa dura 7 dias. Bom, o tempo vai passando e surge na história um camarada chamado Ramã. Ramã, ele começa a ter um ódio muito grande do tio, ou melhor, do tio não, do primo que se torna pai de Esther, porque Mordecai, ele não se prostra diante de Amã, e Amã agora ele se torna o segundo no reinado. Ele se torna o segundo no reinado da Nabucodonosor. Então ele tinha muito poder, e as pessoas todas se curvavam quando Amã passava. Mas quando chegava Mordecai não se curvava diante dele. E ele ficava cada vez mais irado, cada vez com mais raiva, planejando matar, planejando acabar com a vida de Mordecai. Mordecai, ele continua ali fazendo a sua vida e vai passando por situações difíceis. Chega num ponto que ele vai para casa, para frente da porta do rei, porque o Amã, ele faz junto com o rei, ele faz uma lei, e todos os judeus
seriam mortos. Marcou a data da morte. Falou: olha, nessa data, todo judeu vai morrer. Então, vocês que estiverem aí nas cidades, vocês podem pegar os judeus, vocês podem matar eles e tomar os bens deles. E essa notícia chegou. Quando essa notícia chegou, Mordecai fica tão triste, ele rasga as suas roupas, ele vai para a porta do rei. Ele vai para a porta do rei e ele fica lá, em prantos, orando, chorando, jejuando, colocando cinza sobre a sua cabeça em estado de humilhação. E Esther, nesse tempo, quando o rei, a gente voltar um pouquinho na história, o rei, durante essa festa de 180 dias, ele chamou a rainha Vasti para ir até ele, e ela não aceitou. O rei ficou irado com aquilo, chamou as pessoas ali, os seus conselheiros. Eles aconselharam então que o rei fizesse um decreto que nunca mais Vasti pudesse entrar na presença do rei. E aí o rei começou a sentir falta da Vasti, da sua rainha. Então os jovens que trabalhavam ali para o rei falaram: rei, por que você não faz um concurso de beleza? E chama as moças mais bonitas. E aí eles começaram a procurar as moças mais bonitas. E nessa, Esther entra lá no palácio. E ela é cuidada durante um ano. Ela e mais algumas moças ficam numa casa sendo cuidadas durante um ano, só tomando banho de perfumes e especiarias e comendo comidas que fariam muito bem para o seu corpo, para a sua vida. E eles então agora, ela está lá dentro e ela já se tornou uma rainha. Ela é alguém muito querida pelo rei Nabucodonosor. Ela entrou no lugar para si. Deus colocou ela lá dentro, de formas que a gente não consegue entender. Uma mulher como ela, né, separada por Deus, casar com um rei bêbado. Um rei, não dá para a gente entender. Tem certas coisas que não dá para entender. Se fosse no nosso tempo, provavelmente a Esther seria, em algumas igrejas, ela seria excluída. Falou: não, você não pode. Como você faz um casamento desse? Né? Como que você casa com uma pessoa dessa? E aí a gente chega nessa situação. A rainha agora, Esther, está lá no palácio. Só que tem uma lei. O Amã fez uma lei, né, para matar os judeus. E aí o rei também agora coloca um decreto que ninguém podia chegar na presença dele sem ele autorizar antes. E se a pessoa entrasse na presença dele e ele não estendesse o cetro, essa pessoa morreria. Então ninguém podia entrar na presença do rei sem o rei chamar. E se entrasse, o rei não estendesse o cetro, morria. E agora a gente chega aqui nesse capítulo, no capítulo 4, onde Esther chega antes e fala manda mensagem, né? Porque ela não está podendo mais ver Mordecai, ela agora vive dentro do palácio. E aí ela manda roupa para ele colocar, porque ela fica sabendo da situação da Mordecai. E Mordecai é o pai dela. Foi o Mordecai que pegou ela, criancinha ainda, era primo dela, mas ele é o único que podia cuidar dela. E ele tomou ela, como ele fala no capítulo 2, ele tomou ela como filha, para cuidar dela como uma filha. E Mordecai fez isso, e aí então
cresceu ali, se torna agora a rainha, ela vê a situação de Mordecai, ela fala, vai lá, levem roupas para ele e tal, e Mordecai não aceita. Mordecai não aceita porque Mordecai fala, poxa vida, nós vamos morrer. Os meus irmãos vão morrer. E eu vou colocar roupa e vou comer enquanto a minha nação está se perdendo. Os meus irmãos vão morrer e eu vou ficar assim na situação. Não, eu não aceito isso. E ele não aceita as roupas que ela manda. E ele manda uma mensagem para ela através do eunuco, dizendo, olha, aconteceu isso, isso e isso. E chegou agora um tempo, e chegou a sua vez de você falar alguma coisa lá com o rei. E ela fala, eu não posso fazer isso, se eu chegar na presença dele eu vou morrer. Mas Mordecai, ele fala assim, olha, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou neste lugar. Quem sabe não foi para esse momento. E foi isso que aconteceu comigo esses dias. A palavra de Deus falou comigo, quem sabe, Natanael, não foi para esse momento que eu te levantei como pastor. Quem sabe não foi para esse momento que o nosso país está vivendo, que eu não te chamei para ser um intercessor. Quem sabe não foi para esse momento que eu te chamei para você ter uma atitude. E o Mordecai fala para Hadassa o seguinte, ele manda para Hadassa ou Esther, né? Ele manda uma mensagem para ela dizendo, olha, se você se calar, Deus vai levantar outras pessoas, mas Ele vai fazer o que tem que ser feito. E se calar, irmão, o que significa se calar? Significa não ter atitude. Significa nós estamos sabendo de algo, nós temos a informação, sabemos que está acontecendo alguma coisa, só que a gente se cala. A gente deixa a coisa acontecer. Às vezes nós estamos sabendo que nós precisamos orar e nós não oramos. Às vezes nós sabemos que nós temos que ir levar a palavra para as pessoas e nós não levamos. Se calar então nesse caso é não ter atitude. É você continuar vivendo a sua vida de uma forma tranquila, enquanto tudo está se despedaçando em volta de você. Sabe? Mas se nós não nos pusermos, irmãos, Deus vai levantar outras pessoas no nosso lugar. Se a gente não se levanta, Deus vai levantar outros. E nesses dias eu tenho falado com vocês desde o começo do ano, que eu sinto claramente que Deus está chamando a gente para oração. Deus está chamando a gente para levantar um clamor, para nós começarmos a orar. Por isso nesse começo de ano eu tenho falado tanto com você sobre oração, porque é uma mensagem que Deus tem colocado dentro de mim. Eu não sei por quanto tempo que eu vou continuar falando sobre isso e insistindo sobre isso. Deus, Ele tem nos chamado para oração, e quanto mais a gente ora, mais a gente sente a necessidade de servir a Deus na sua obra. Não tem como, irmão, se você começar a ter uma vida de oração, não adianta você falar que você não vai sentir a necessidade de você fazer alguma coisa, de você ter uma atitude. Sabe, a Hadassa, ela fala para o Mordecai, fala, pede o povo orar e jejuar aí durante 3 dias. Na verdade, ela fala para eles fazerem jejum, mas o jejum, geralmente, pelo judeu, sempre vai acompanhar de oração, porque jejum sem oração é regime. E nos nossos dias,
pessoas estão aprisionadas, muitas pessoas estão aprisionadas por Satanás, os vícios, em vários tipos de vício. Tem tanto vício hoje. Ontem eu estava vindo do acampamento com a minha esposa, e minha esposa falou assim: acho que a gente vai ter que renovar aquela lista de pecados lá, porque agora tem pecado novo. Tem pecado aí que a gente não tem ainda o nome dele. Sabe que nós precisamos nos arrepender. O mundanismo, né, tem muitas vezes tomado conta. Nós temos crianças, nós temos adolescentes, jovens que estão precisando, irmãos, das nossas orações. Estão precisando da nossa atitude, da nossa disposição. De nós abraçarmos ele, de nós fazermos como Mordecai fez com a Esther. Eles estão precisando de paz espirituais. E o que nós vamos fazer? Essa é a questão. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar apáticos, nós vamos continuar olhando para as nossas próprias necessidades, olhando para aquilo que nós estamos precisando e sempre orando e clamando. Eu não estou falando que seja errado, irmãos. Nós pedimos as coisas a Deus, nós devemos realmente pedir para o Senhor. A Bíblia fala que nós devemos orar. Quando nós temos algo, estamos precisando de alguma coisa, nós devemos orar por isso e clamar a Deus por isso. Mas às vezes nós não estamos com necessidades. Nós já ultrapassamos as necessidades, estamos nos desejos. Estamos sempre querendo alguma coisa a mais, não estamos felizes com nada que a gente tem. Não estamos felizes. Né? Você tirou férias esse ano, mas no ano que vem você queria tirar férias duplas. Nesse ano você foi lá para o Rio de Janeiro, o ano que vem você queria ir para a Europa. Nada te satisfaz. E a gente às vezes fica sempre querendo mais. E aí eu pergunto, será que nós vamos ser a resposta para a necessidade dessas pessoas? Ou será que nós vamos ser apenas uma pedra? Esses dias atrás, já faz 3 semanas que eu não prego aqui para vocês, né, irmãos? E eu fui para a Bahia e houve alguns imprevistos, acabei tendo que ficar por lá. Depois eu conto melhor essa história. E acabei ficando por lá. E lá a gente conseguiu fazer na cidade um domingo, das 4 da manhã até as 4 da tarde, oração e jejum pela cidade onde a gente estava, para que Deus alcançasse, para que Deus alcance a cidade. E a gente foi lá no sertão, em lugares distantes. E eu fui numa casa, irmãos. Eu fui numa casa, eu não sei se eu posso chamar aquilo de casa, porque era uma miséria tão grande. Não tinha nada, só tinha miséria. E o pastor Estevão estava indo lá para levar uma cesta básica para aquela família. E eu fiquei ali vendo aquilo, irmãos, e eu fui tentando segurar. Sabe quando você está num lugar que você assim, não tem oportunidade, né? Ninguém falou assim: não, pastor, faz uma oração aí, faz alguma coisa aqui. Ninguém falou nada, e nós estamos ali só para entregar uma cesta básica. Que o pastor Estevão está chegando lá e se revelando, ele está ajudando as pessoas, ele está trabalhando e deixando as pessoas conhecerem a Deus através da vida dele. Mas eu não aguentei, irmãos. Eu estava ali naquela casa e eu virei para o dono daquela casa e eu falei assim para ele assim, olha,
você sonha em mudar de vida? E ele disse sim. E eu falei para ele assim, e como que você espera mudar de vida? Ele disse, eu não sei. Ele falou, eu não sei. E eu comecei então a falar para ele do meu pai que se converteu, que o meu pai era um cachaceiro, meu pai era um cara viciado. E em 3 meses ele se tornou pastor, usado por Deus, tremendamente usado por Deus. Um homem admirável, saiu de uma situação ruim. Sabe, na nossa casa, quando eu ainda não era nascido, porque quando eu nasci, meu pai já era convertido, mas a gente tinha uma família de 7 irmãos. E os meus irmãos mais velhos, os 3, eram que estavam antes do meu pai e minha mãe se converterem ao Evangelho. Para eles, às vezes, tem mistura em casa. Na frente da nossa casa tinha um brejo. E aí, eles saíam junto com meu pai para pegar rã. Você já comeu rã? Hoje é uma comida assim, né? De muito requisito. Bom, não é muito requisitada só, mas é uma comida cara. E eles saíam para pegar aquilo, e eles fritavam aquilo e colocavam o arroz era arroz, e eles pegavam as rãzinhas fritinhas e colocavam assim, ó, igual arrozinho em cima do arroz. Era desse jeito. Então, quando tinha isso, tinha uma carne. Mas quando não tinha isso, a mistura, a carne, estava dentro das garrafas de bebida. As roupas estavam dentro das bebidas. Não tinha. Mas meu pai converteu. E eu falei para aquele homem, olha, e quando meu pai converteu, Jesus mudou a nossa vida. Eu falei, se você abrir seu coração para Jesus, eu já abri a Bíblia lá em Êxodo, já comecei já falando eu fui já quebrando ao culto. Não vai ter. Porque a situação daquele homem de miséria não podia. Eu falei, olha, e eu garanto para você uma coisa, eu falei, ó, você está doente agora. Eu falei para você saber que essa é uma palavra de Deus. Deus vai te curar hoje. Nós vamos sair daqui e você vai ser curado. E para você saber que é do Senhor, quando você abrir o seu coração, Deus vai mudar todinha essa sua casa. A sua casa vai ser transformada. Mas o que me chamou mais a atenção, irmãos, quando eu fui embora daquele lugar, ali eu fui usado por Deus para falar com aquelas pessoas. Mas quando eu saí de lá, Deus começou a falar comigo. E eu comecei a pensar quais eram as minhas orações, né? Qual que era a situação, as minhas preocupações. Porque a preocupação daquele homem, daquela família, daquelas crianças, era ter o que comer. Mas a minha preocupação era que o meu carro tinha sido preso pela polícia no caminho. A minha preocupação era que tem prestações do sítio da igreja que eu preciso acertar. Eu faço empréstimo ou não faço empréstimo? O que eu faço? Eu comecei a pensar e eu comecei a ficar constrangido, irmãos, diante de Deus. Comecei a ficar constrangido. E toda manhã que eu estava lá na Bahia, eu acordava e de repente às vezes vinham preocupações e coisas, daí a pouco vinha de novo aquele pessoal na minha mente.
Sabe? Nós ficamos às vezes preocupados, desejando conquistar cada vez mais. Deus não me colocou por cauda, Deus não me colocou por cabeça. A gente quer conquistar. A gente quer avançar. Sabe? Conquistar algum bem material. Ou às vezes, uma posição melhor no serviço, na igreja. Deus não tem nada contra isso. Deus é a favor. Eu te garanto que Deus quer te abençoar, que Deus quer prosperar você, eu te dou garantia disso. Deus quer fazer isso na sua vida. Mas qual que é a sua motivação? Qual está sendo a nossa motivação em servir o Senhor? Enquanto às vezes, irmãos, milhões de pessoas elas estão se perdendo, indo para o inferno às vezes sem Jesus, porque a gente está parado esperando uma resposta para um desejo que a gente tem, para a gente suprir mais um pouquinho do nosso ego. A gente fica esperando por reconhecimento humano. A obra de Deus, muitas vezes, nós queremos, dentro da igreja, nós queremos ser reconhecidos. Ficamos atrás do reconhecimento. E alguns meses atrás, e até mesmo nessa semana, eu estava andando na rua e eu encontrei alguém que já foi firme na igreja, já foi até líder de célula, estava bêbado, em pleno dia, bêbado. Quando ele me viu, ficou todo constrangido, pedindo perdão. Falei, meu irmão, você não tem que pedir perdão para mim. Às vezes a gente olha e a gente julga. E eu não estou falando que está certo estar naquela situação, não. Todo dia, uma pessoa que é empresária, que tem família, bêbado. Outro dia eu vi um outro irmão, que também há muitos anos atrás ele foi filho na igreja, e ele estava bêbado, todo machucado. E eu parei para conversar com ele. Tem irmãos aqui na igreja? Que eu fui buscar gente, estava bêbado, drogado, caído na rua. Quando eu fiquei sabendo que um irmão da nossa igreja estava nessa situação, ao invés de ir falar para as pessoas e falar e envergonhar ele, o que eu fiz? Eu fui lá, busquei ele e cuidei dele. Levei para minha casa. Cuidei dele até ele ficar bom, para mim poder levar ele para a família dele depois. Porque esse é o nosso papel. Então, assim como o pastor da igreja, às vezes, não foi só isso que me constrangeu lá na Bahia, mas às vezes, como pastor da igreja, eu me pego muitas vezes fazendo planos, mas planos bons, sabe? Plano de ajudar pessoas que às vezes estão presas nos vícios. Eu faço planos. O que a gente pode fazer para poder ajudar essas pessoas? Fazer algo como o AA, né? Alcoólicos Anônimos. Você sabe que o Alcoólicos Anônimos surgiu com o cristianismo evangélico. Mas fazer alguma coisa só para tirar as pessoas dessa situação. Mas aí, ao mesmo tempo que eu fico pensando, eu às vezes penso assim, mas Senhor, eu tenho tantos a fazer, eu tenho tanta coisa a fazer na igreja. Quantas coisas que eu já faço na igreja. Aí eu convidei um irmão
Aproveitei que ele veio conversar comigo e eu convidei ele para me ajudar a gente fazer isso. E ele pareceu se sentir assim tão honrado, né, em poder ajudar, porque há muitos anos atrás ele foi da situação. Ele era viciado. Ele estava com a vida dele destruída. E Deus foi restaurando a vida dele, usando pessoas para ajudar ele. Só que eu e ele, a gente nem sabe como que a gente vai fazer isso ainda. Nós nem sabemos, irmãos, como que nós vamos fazer. Só que a gente não pode simplesmente ver uma necessidade e fechar os nossos olhos. Nós não podemos ver a necessidade e fechar os nossos olhos. Ah, pastor, nós precisamos de pastores. Então, meu irmão, se torne pastor. Ah, nós precisamos de líderes de célula. Então, meu irmão, você está vendo? Se torna líder de célula. Faz alguma coisa. Como eu te falei, às vezes nós ficamos pensando, mas eu já tenho tanta coisa. Qual a necessidade que você está vendo? Pergunta para o irmão, qual a necessidade que você está vendo, irmão? Agora pergunto para ele assim, o que você está fazendo a respeito disso? Porque ver problema é fácil. Eu quero ver encontrar solução para o problema. E Deus nos chamou, não é para ver problema, mas é para trazer solução para os problemas. Trazer solução para os problemas. E eu penso, às vezes, irmãos, eu penso em certos momentos em dar aula para ensinar os irmãos aqui. Tem irmãos na nossa igreja que não sabem nem ler nem escrever. Às vezes eu penso assim, eu vou dar aula, eu vou um dia na semana, eu vou separar, sei lá, uma hora do meu dia. Mas eu sou pastor, eu tenho que dar teologia. Eu tenho que ensinar outras pessoas a Bíblia. Eu fico pensando às vezes em como que eu vou conseguir bolsas de estudo para os jovens da nossa igreja. Às vezes eu estou ali no escritório e começa a vir, vou dar um jeito. Eu já entrei em contato com faculdades para ver se eu conseguia isso. Para que os jovens possam ter uma profissão, para que eles possam ter uma forma de sobreviver, para que eles sejam reconhecidos profissionalmente. Eu fiz um curso durante a pandemia para poder mexer com energia, energia solar. É um ramo da energia. Eu não consegui fazer nada até agora, porque eu não consegui colocar em prática, porque eu sou pastor. Mas eu fiz um curso, e às vezes eu fico pensando assim, cara, eu vou montar uma empresa, e eu vou poder abrir porta de emprego para irmãos que estão desempregados. Às vezes me dá vontade de fazer isso, de me tornar empresário de novo, porque eu comecei sendo empresário. Eu nunca trabalhei de empregado para ninguém. Eu sempre fui trabalhar por conta. Eu tive meus negócios de transporte, de automóveis, tudo. Sabe? Talvez você também veja alguma necessidade. Talvez você veja necessidade de oração. Talvez você tenha necessidade de líderes, talvez você tenha necessidade de anfitriões, talvez você veja várias necessidades. Então, às vezes você vê tudo isso, mas você não sabe o que fazer. Você está igual eu e esse irmão, né, que eu te falei. Não vou revelar ele ainda. Igual eu e ele. A gente está vendo uma necessidade. Nós queremos fazer alguma coisa, mas não sabemos o que fazer. Aí você fala assim, pastor, você não sabe fazer coisa, também sou gente igual a você.
Então eu quero dizer para você o que você deve fazer. Você está vendo a necessidade, está vendo algo que está precisando. Deus está te chamando para alguma coisa assim. Então comece a orar, irmãos, a sonhar com esse trabalho. Você precisa de orar, você precisa sonhar com isso que Deus está te chamando para você fazer, sabe? Começar a pedir para Deus recursos, pedir para Deus pessoas. Quantas vezes você ora pelo seu ministério, pedindo para Deus, Deus envia pessoas. Eu preciso de pessoas que sejam assim, assim, assim. Porque se o Senhor tem colocado algo no seu coração, esse sonho, Ele vai te abençoar. Imagina aqui comigo, quantas células a cidade precisa para ser salva por Jesus? Quantas células essa cidade precisa? As células são pequenos grupos, onde nós nos reunimos toda semana. Quantas células precisa nessa cidade? Imagina comigo. Quantas células precisamos lá no Itaim para poder ganhar aquele lugar para Jesus? Quantas células nós precisamos? Eu imagino que a gente precisa de umas, aqui em Arujá, sei lá, umas 3.000 células. Lá no Itaim, vamos dizer lá também mais umas 3.000. Para a gente poder fazer alguma coisa, para a gente poder salvar vidas, para a gente poder levar pessoas a encontrar com Jesus. Então comece orando. Comece orando, irmãos. Orando para que Deus fale com as pessoas. Se a gente quer salvar vidas, a gente precisa de orar e falar: Deus, comece a tocar o coração das pessoas, atrair as pessoas para estarem aqui. Orar pedindo para Deus avivar a sua vida. As pessoas estão atrás de avivamentos. Elas oram e falam: Deus, manda avivamentos. A minha oração é: Deus, aviva a minha vida. Porque se eu for avivado, irmãos, eu vou avivar outros. Mas nós queremos um grande movimento, nós queremos uma grande estrutura, nós queremos uma grande coisa acontecendo. Mas para acontecer a grande, precisa de acontecer a pequena dentro de nós. É dentro da gente que começa. Talvez você pense assim: mas pastor, quem sou eu para fazer uma obra tão grande para o Senhor? Quem sou eu? O Senhor está falando aí de coisa, da gente fazer coisa, da gente ver necessidade, da gente tomar posição, da gente ter atitude. Beleza. Mas eu, quem sou eu? Eu não sou ninguém para fazer uma obra tão grande para Deus. Eu quero dizer para você que eu também não sei quem você é. Mas eu sei quem foi a Esther da Bíblia. Porque a Bíblia me mostra isso. Quem foi Esther? Uma menina órfã. A minha esposa trabalha no conselho tutelar. Provavelmente a Esther seria uma das suas clientes. Ela é conselheira e ela atende crianças abandonadas, ela atende crianças necessitadas, crianças que às vezes estão sofrendo na mão de gente, de adultos, sofrendo abusos sexuais, sofrendo espancamentos. E o trabalho dela é o quê? É tirar a criança do perigo. É salvar a criança. Provavelmente Esther seria uma dessas crianças que estariam passando lá com a pastorona no conselho tutelar. Porque Esther era uma menina órfã que perdeu seus pais para a violência que havia naquele tempo.
Provavelmente ela perdeu quando Nabucodonosor invadiu lá e foi, matou um monte de gente, tomou gente, levou gente prisioneira. E a Esther foi adotada e cuidada por um primo, Mordecai, que cuidou dela como uma filha. A Bíblia é bem clara dizendo que ele cuidou dela como uma filha. Esther tinha tudo para dar errado. Quem era Esther? Ninguém. Era uma criança abandonada. Mas ela encontrou um pai. Um pai que provavelmente não sabia ser pai. Porque quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Quando eu peguei nosso primeiro filho nos braços, eu olhei e eu pensei assim: será que eu consigo? Será que eu vou conseguir cuidar dessa criança? Porque ninguém nasce sabendo ser pai. Só que quando você tem um filho, você é pai. Você não escolheu, de repente você não pensou para ser, você não fez plano, mas você é, e agora? Não tem nenhum cursinho. Você não fez cursinho antes de como que é ser pai. Mas você foi chamado. Deus te chamou e te deu um filho no seu braço. Pai, aqui. Cuida. Cuida. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, recompensa dada por Ele. Se você tem filho, eu quero dizer que você já é um cara bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada, porque Deus já te recompensou. É uma herança do Senhor na sua vida. Seus filhos são herança do Senhor na sua vida. É uma recompensa. Esther encontrou um pai. Um pai que acreditou, um pai que cuidou dela como uma princesa. Um pai que cuidou. Não era pai, mas ele falou: se é necessário, eu vou ser. E ele cuidou dela como uma princesa, e foi o que ela se tornou. Sabe, irmãos, nós que somos homens, nós precisamos de aprender a tratar as mulheres. E as mulheres precisam de aprender a tratar esses homens que te tratam como princesas, como se fossem esses guardiões de vocês. Porque tem mulher, às vezes, que está querendo mandar, está querendo bater os pés, está querendo. Está fazendo mais papel de homem do que de mulher dentro de casa. Fica tranquilo que eu não sou aqui machista não, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo. Tem minha esposa, ela está bem cuidadinha, continua bonitinha, do jeitinho que eu levei para casa. Não está arrebentada não, eu cuido dela. E vou continuar cuidando até o fim da minha vida. Pais que precisam aprender a cuidar das filhas. Aí você olha e às vezes, como você está tratando a sua esposa na frente da sua filha? É assim que ela vai procurar um filho para ela. É assim, a coisa ela vai se repetindo. A Esther se tornou uma princesa, porque eu creio que ela foi cuidada como uma princesa. Agora, existem muitos órfãos espirituais como Esther. Não só moços, mas moços também. Gente necessitando de Mordecais. Gente que cuida. Mas eu quero terminar essa meditação, irmãos,
lembrando da pergunta que o Mordecai fez para Esther. Quem sabe não foi justamente para esse tempo que você foi escolhida para ser rainha? E agora a gente sabe que foi mesmo. Estava certo o pensamento de Mordecai. Ela não tinha sido escolhida para ser rainha, para ela cumprir os desejos e os sonhos. Não. Ela passou por sofrimentos, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela foi cuidada por um primo que ali se tornou o pai dela, e ela foi sendo cuidada, foi sendo levada a crescer, até o momento que ela se tornou uma rainha. Porque ela era rainha dentro, ela se tornou rainha fora. Porque alguém fez isso por ela, porque alguém acreditou nela. E tem gente precisando ser acreditada. Sabe aquele empresário que eu vi dele em pleno dia? Eu vejo ele, eu olho para ele. Eu quero fazer alguma coisa por ele, porque senão ele vai perder a família dele. Vai ser mais um Esther, sem pai, sem mãe. Então eu não estou aqui falando de Esther, a menina. Eu estou falando de Esther, gente, de Esther que está por aqui, de Esther que está precisando de acolhimento. Às vezes a gente ferra. Irmãos nossos que às vezes estão precisando. E aí eu digo para você, quem sabe não foi justamente nesse tempo que Deus te escolheu. Para esse tempo que a gente está vivendo agora como igreja, uma nação. Para esse tempo que a gente está vivendo como Brasil. Para esse tempo que a gente está vivendo como cidade, Arujá. Deus te escolheu. Você não nasceu lá no tempo de Jesus, lá com os discípulos. Deus escolheu para você ser discípulo dele hoje. Foi para esse tempo que você nasceu. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo nesse momento histórico? No livro de Esther, a gente vai encontrar a soberania de Deus. Somente um Deus, irmão, soberano. Ele é grande o suficiente para te dar liberdade para você escolher o que você quiser. Deus é soberano. E as pessoas pensam que o Deus soberano, ele pega, ele faz assim, te obriga a fazer alguma coisa. Não, mas ele é soberano e ele escolheu na soberania dele te dá liberdade para você fazer escolhas. Dá liberdade para mim poder fazer escolhas. Mas ele também é soberano, irmãos, para cumprir os seus propósitos. Deus não desistiu do seu propósito. Deus não desistiu do seu propósito. Se você, irmão, não se levantar para cumprir o seu chamado, Deus vai levantar outras pessoas, mas o propósito vai ser cumprido. Se eu e meu irmão não conseguir arrumar um jeito de ajudar essas pessoas, Deus vai levantar outros e vai fazer acontecer. Porque Deus está querendo fazer. Porque Deus está querendo mover. Portanto, a questão para nós como cristãos, tão filosóficos que somos, a questão é a seguinte: será que Deus Ele está no controle do mundo? Porque às vezes a gente olha e a gente vê tanta coisa bagunçada, e às vezes a gente fica fazendo as nossas teologias e falando assim: pô, mas se Deus estiver no controle do mundo, por que o fulano lá não ganhou? Por que o outro perdeu? Por que isso, por que aquilo? Não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. A gente não tem que perguntar se Deus está no controle do mundo. A nossa pergunta tem que ser um pouquinho mais para baixo. Nossa pergunta tem que ser: será que Deus está no controle da minha vida? E essa é a questão que eu quero que você responda hoje. Deus está no controle da sua vida.
sua vida porque você não está cumprindo o que Ele te chamou para fazer. É lógico isso. Sabe, você está cooperando com o Espírito Santo. Você está cooperando com o Espírito Santo de modo que você faça parte da solução e não do problema. Nós precisamos ser a solução e não o problema. Um pastor, escritor, de muitos anos atrás, Dr. A.W. Tozer, ele comparou os propósitos soberanos de Deus a um grande transatlântico. Então, o transatlântico é aquele naviozão, né? Aquela embarcação que carrega milhares de pessoas e que atravessa oceanos. Então, um dia, numa pregação dele, ele fez essa comparação. Ele falou que a soberania de Deus funciona desse jeito. É como se fosse uma grande embarcação que saísse lá de Nova York e fosse para Liverpool, na Inglaterra, que era onde eles moravam. E o que acontece dentro do navio? Olha só, eles estão dentro do navio. O que acontece dentro do navio? As pessoas podem fazer o que quiser. Fala para o irmão, pode fazer o que quiser dentro do navio, irmão. No navio você faz o que você quiser. Você está lá dentro do navio. A soberania de Deus é assim. Você está lá e você faz o que você quiser. Só tem uma coisa. Você não pode mexer na direção do navio. Você faz o que você quiser lá dentro, mas a direção do navio, o navio vai chegar ao destino. Essa é a soberania de Deus. Nós vamos chegar ao destino. Deus vai cumprir o propósito dele. Você pode fazer o que você quiser, mas você não pode mudar a direção do navio. Então, meu apelo hoje para você, e o meu apelo para mim também, não é só para você. O meu apelo para nós, vamos dizer assim, qual a necessidade que Deus está mostrando para a gente? Qual a necessidade que Deus está mostrando para você? Porque às vezes o que você está vendo está faltando, eu não estou vendo. E às vezes o que eu estou vendo, você não está vendo. Mas tem gente que está vendo igual eu. E tem gente que está vendo igual você. E quando as pessoas elas vêm assim desse jeito, sabe o que elas costumam fazer? Divisões. Elas acham que elas têm razão. Elas esquecem que elas estão dentro de um navio, dentro de um propósito, e que não precisa de haver divisão. O que precisa de haver é união, porque essa é a palavra que a Bíblia prega para a gente. O que eu vou fazer se Deus está mostrando alguma coisa para mim? Eu vou ficar parado? Ou eu vou fazer alguma coisa? E aí a questão é, será que Deus está no controle da minha vida? Eu não estou fazendo? O meu conselho para você é que se você acha que Deus não está no controle da sua vida, que hoje Ele está falando com você, para você entregar o controle para Ele. Dá o controle para Ele. E faz a vontade dEle. Seja livre para cumprir os sonhos que Deus tem para você. Tem muito Esther precisando de Mordecai. Tem muita gente. O que nós vamos fazer? Feche os olhos. Curva sua cabeça. Eu queria que você orasse para o Senhor agora. Eu queria que você falasse com Deus. Fala com Deus, Senhor.